Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do Livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Propriedades. E traz a seguinte passagem do Novo Testamento: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por Jesus, em Mateus, parágrafo 6, versículo 21. E traz ainda a seguinte passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Capítulo 16, item 9. E Emmanuel nos diz: em tudo o que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade e que, por se haver incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispões das águas circulantes que, em mananciais e poços, rios e chuvas, te facilitam a existência, sem que te lembres disso. E ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos de irritação. Flores aos milhares, na estrada e no campo, convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume e, em muitas circunstâncias, não hesitas esfacelá-las sob os pés, deitando reclamações se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida e lhes consomes as energias, a feição da criança que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno, e se o vento agita a leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas de pronto o ilimitado valor, e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas nos corações e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 1 de novembro de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 880 a 885, com o tema Direito de Propriedade e Roubo. Na questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar
contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. No livro Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos dizem que certamente o direito à vida é o primeiro de todos os direitos e que o ser humano, que é o que o ser humano tem. Na vida orgânica, o ser humano tem o direito e o dever de manter intacto até a morte o seu corpo físico. Por isso, devemos estar atentos à nossa saúde. Os cuidados com a nossa alimentação, a prevenção de doenças, indo ao médico, não só quando estamos doentes, mas também como forma de evitar as doenças, fazendo os exames de rotina que os médicos prescrevem. A nossa encarnação foi a chance que recebemos de ressarcir os erros do passado. Por isso, devemos valorizar essa oportunidade. Na questão 881, Kardec questiona: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? E os espíritos respondem: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência, como os espíritos disseram aí, as abelhas, que fazem aquele trabalho todo para acumular o alimento, Então, é um exemplo de um ser, que ainda é rudimentar, mas que já trabalha com uma visão de futuro. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que acumular bens temporários faz parte da evolução humana, mas certamente o ideal é que sejam esses bens compartilhados com os mais necessitados, através de doações, da criação de empregos e outras formas de compartilhamento humano. Será um ato de egoísmo manter grandes fortunas nas mãos de uma única pessoa. E na questão 882, Kardec pergunta: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E os espíritos respondem: não disse Deus, não roubarás? E Jesus também não disse, dai a César o que é de César? E aí Kardec comenta também a essa resposta dos espíritos o seguinte: o que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos explicam que os bens materiais conquistados com o esforço do trabalho é um direito do ser humano usufruir. O que não pode acontecer é despender energia para defender esses bens
diante de pessoas necessitadas e carentes que de tudo, precisam de tudo, né? De caridade, de doações, de alimentos. É necessário agir com essas pessoas totalmente carentes, com paciência, com moderação. Por quê? Muitas vezes essas pessoas tão carentes desconhecem as leis divinas e as leis humanas também. Muitas vezes o roubo de um item pequeno é encarado pelo infrator, no caso, que fazem parte desse grupo de total carência, como uma compensação de uma carência total que essa pessoa vivencia e que, infelizmente, na Terra, que ainda é um planeta de provas, apresenta para nós, né? Então, são situações dramáticas, de carência total, quando a fome muitas vezes impele a pessoa a cometer um delito, como, por exemplo, o roubo de um alimento, né? Por estar numa situação de fome, né? Então, aí a gente tem que ter uma avaliação melhor, né, desse delito, né, do roubo, que ele não é um roubo para conquistar um bem material ou para usufruir de uma situação, né, de luxo, mas é um delito que ocorreu com uma pessoa totalmente carente, numa situação de fome, onde ela foi impelida, né, para cometer aquele delito por uma extrema necessidade. Então, realmente, essa situação é diferente de um outro tipo de roubo, né, onde é totalmente reprovável. Né? Na questão 883, Kardec pergunta: é natural o desejo de possuir? E os espíritos respondem: sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E aí tem um subitem, né? Quer dizer, uma segunda pergunta dentro dessa questão 883, que diz assim: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Né? Então, ele está perguntando, bom, a pessoa está trabalhando para ser autônoma, não depender de ninguém, não ser um peso para ninguém. Então, ela quer conquistar alguma coisa para ter autonomia e não precisar onerar as outras pessoas. Né? E aí os espíritos respondem: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, tem essas duas situações. A situação daquele que quer acumular bens
que muitas vezes são desnecessários para si próprio, e aquele que junta os bens, mas com o intuito de também compartilhar aqueles bens com outras pessoas que estão necessitando desses bens também. E Ana Maria e Djalma, eles nos explicam que o ser humano que habita a Terra, ele está ainda em um estágio evolutivo em que o desejo de possuir faz da sua natureza e até impulsiona a evolução humana. Porém, o egoísmo, a vontade de ter tudo em detrimento dos outros, não fazem parte das leis de Deus, que as leis de Deus indicam aos seres humanos serem caridosos e amarem ao seu próximo. Então, aquilo que a gente estava falando, aquele que acumula simplesmente para ter, né, aquele bem, muitas vezes até que não é mais necessário para si mesmo, comparado com aquele que adquire bens, mas com o intuito de compartilhar esses bens com outras pessoas que também precisam, são situações diferentes. Então, na primeira, há o egoísmo. É aquele que quer simplesmente acumular, né, sem compartilhar com ninguém. E o outro que tem o objetivo de compartilhar, tem o objetivo de ser solidário com outras pessoas. E aí, nós podemos concluir assim, que para evoluir, nós necessitamos do desejo de possuir, né? Então, como eles comentaram, Ana Maria e Djalma, que esse desejo de possuir, ele faz parte da nossa natureza, né, do ser humano, mas ele impulsiona também a evolução humana. Mas nós precisamos ter esse desejo de possuir voltado ao bem comum. Isso sim é que vai nos trazer o progresso. Na verdade, o que é necessário é o trabalho para transformar a posse de bens em benfeitorias para as outras pessoas também. E aí, na questão 884, Kardec pergunta: qual o caráter da legítima propriedade? E os espíritos respondem: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E Kardec também comenta sobre essa resposta dos espíritos, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejamos que nos façam. A lei de amor e justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Então, se nós queremos que façam conosco o mesmo que nós desejamos, quer dizer, nós devemos desejar aos outros o mesmo que queremos para nós. Então, a aquisição de bens, ela precisa ser feita através de meios honestos, né? De trabalho honesto. E aí, Djalma e Ana Maria, eles comentam que se os bens terrenos não fossem para serem usados pelo homem, certamente Deus não os teria colocado aqui na Terra.
Por outro lado, o mal está em usar o que não é nosso. Então, assim, se nós adquirimos um bem honestamente, né, através do nosso trabalho, sem prejuízo para os outros, nós podemos utilizar esse bem de maneira plena. Agora, o que pertence aos outros precisa ser respeitado. O roubo, a vigarice não estão de acordo com as leis de Deus. Então, o trabalho honesto, sem prejuízo para o próximo, é o melhor meio de nós conquistarmos um bem. Agora, acumular esses bens de forma egoísta, sem querer compartilhar com ninguém, também é um erro. A questão 885, Kardec pergunta: será ilimitado o direito de propriedade? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, aqui ele está dizendo que a justiça humana, ela muitas vezes é falha, né? Apesar de que com o progresso da humanidade, ela está evoluindo também, mas ainda não se iguala à justiça divina. Mas já se pode perceber que muitas coisas que eram consideradas justas em um passado próximo, hoje em dia já é considerado um ato bárbaro. E aí, como Ana Maria e Djalma eles explicam, cabe à sociedade impor leis que distribuam melhor as terras para evitar o monopólio, né, a fim de que o autoritarismo e a ambição levem a humanidade à perdição. Né? Então, as leis humanas precisam evoluir cada vez mais, né, a fim de que elas se aproximem mais das leis divinas. E quanto a essa questão, né, da propriedade, é necessário que haja maior atenção, né, a esse monopólio que às vezes ocorre, né, de terras e de bens, para que a ambição não leve a humanidade, ao invés de evoluir cada vez mais, ela estacionar, né? As pessoas, como eles continuam nos explicando, Ana Maria e Djalma, têm o direito de possuir propriedades ou outros bens, terrenos, de forma ilimitada, desde que seja através de trabalho honesto, perante a lei dos homens e perante a lei divina. No entanto, uma sociedade é mais justa quando existe uma divisão desses bens entre as pessoas. Como os espíritos nos esclarecem,
O que num século parece perfeito, no século seguinte já será bárbaro. Por exemplo, a escravidão. A escravidão, ela era aceita no século XIX como uma forma de manter a economia equilibrada, através de uma mão de obra que não tinha custos. Mas, no século XX, ela foi banida e se tornou inaceitável. Então, a escravidão, ela era tida como uma prática justa no século XIX. Mas, nos dias atuais, tanto no século XX como no atual, né, essa prática é inaceitável e punida pelas leis humanas também. O progresso moral mostrou que seres humanos não podem tratar outros seres humanos de forma tão aviltante, né, como eram tratados os escravos. O direito de propriedade que era exercido pelos donos de escravos sobre esses seres humanos foi reformado na lei dos homens, e a justiça da lei divina de respeito à liberdade de todos os seres humanos foi posta em prática pela lei dos homens. Então, atualmente, a lei dos homens está completamente equiparada à lei divina, né, que fala sobre a liberdade, né, dos seres humanos. Então, nesse item, né, da escravidão que foi banida no planeta Terra. Quer dizer, ainda existem casos, né, mas que são considerados totalmente fora da lei, né, que quando descobertos são punidos pela lei humana também. E aí a gente vai fazer referência a um livro de Laura Bergalo, que se intitula O Livrinho dos Espíritos, que é indicado para jovens, né? Onde nós encontramos um comentário bem apropriado para nós chegarmos ao final, né, do nosso estudo, onde ela diz assim: para ser realmente legítima diante da lei divina, a propriedade deve ter sido adquirida sem prejudicar ninguém e sempre levando em conta a prática do amor e da caridade. Ora, sabemos que a escravidão não era legítima diante da lei divina, mas era praticada e aceita pela lei dos homens. Ela prejudicava enormemente os escravos, que eram pessoas separadas de suas famílias, que ficavam na África enquanto eles eram trazidos para vir trabalhar no Brasil. Também não havia prática do amor e da caridade na relação entre os escravos e seus donos. Então, estava tudo, naquela ocasião, completamente em desacordo com a lei divina. Laura ainda comenta que acumular bens sem utilidade, apenas por ambição, esquecendo do socorro aos semelhantes necessitados,
não é visto com bons olhos por Deus, ainda que, de acordo com a lei dos homens, o ato de acumular bens seja aceito e considerado um direito daquele que acumula bens de forma honesta, sem se preocupar com uma divisão humana de alguns desses bens, de forma a equilibrar a vida em sociedade. Então, esse acúmulo de bens, né, aí já não mais falando da escravidão, que era considerada justa no século XIX e hoje pelas leis humanas, e atualmente é considerada injusta pelas leis humanas também. Agora, observando-se, né, o acúmulo de bens, né, materiais, hoje em dia, pelas leis humanas, se esse acúmulo, de bens foi feito de forma honesta pelas leis humanas, esse acúmulo é considerado justo, né? Mas nós sabemos que pelas leis divinas nós devemos ser solidários com os mais necessitados e que esse acúmulo ele não é considerado pelas leis divinas como uma coisa justa. Se eu possuo muitos bens e posso compartilhar esses bens de forma a amenizar, né, a dor do próximo que é muito necessitado, eu devo fazê-lo. Eu não devo ficar só para mim aquele bem, né? E aí a gente pode buscar um exemplo que é atual, na sociedade atual, que já demonstra, né, uma evolução, que são as doações de pessoas muito ricas, de milionários, né, que fazem doações para populações carentes. Então, apesar, né, desse acúmulo de bens ser ainda considerado justo pelas leis humanas, já existem pessoas, né, que fazem essas doações de forma a amenizar, né, a miséria de populações carentes. Nós sabemos que na Terra, que é ainda um planeta de provas, né, essas situações de desequilíbrios, de posse, de propriedades e bens materiais, essas situações, elas acontecem porque as provas de desigualdades, elas são justamente oportunidades para que haja um teste, né, entre as pessoas que são totalmente desprovidas, né? Então, são provas para essas pessoas para que elas sejam mais humildes, mais tolerantes. E, por outro lado, para aquelas que têm mais posses, são oportunidades para que elas pratiquem a caridade, a benevolência, o amor ao próximo. Nos mundos mais adiantados, nós sabemos que não existem essas diferenças tão grandes e injustas, porque seus habitantes já estão em um patamar de evolução onde o orgulho já foi superado, onde então aquelas pessoas riquíssimas que habitam o planeta Terra, que são extremamente orgulhosas, né,
não é uma situação que ocorra nos mundos mais evoluídos. E também, nesses mundos, a resiliência já foi testada, quer dizer, já não existe mais a necessidade das pessoas de passarem por provas de carência, de necessidades tão grandes, onde elas necessitem testar a sua resiliência, a sua tolerância, a sua humildade. Quer dizer, esses testes já foram feitos em planetas como a Terra, né, que ainda é um planeta de provas. Se nós estamos conscientes, né, aqui na Terra, né, pelos nossos estudos, né, da doutrina espírita, né, pelo que a gente vai aprendendo, né, no decorrer da nossa encarnação, se nós estamos conscientes, né, que as provas da riqueza e da pobreza, elas existem para nos testar, então nós devemos estar atentos aos nossos atos nas duas situações, tanto na riqueza como na pobreza. Ou seja, nós precisamos ser caridosos na opulência. Então, quando nós temos muito, nós precisamos exercitar a caridade, sendo que a caridade a que nós estamos nos referindo aqui é aquela caridade de doação de bens, de propriedades, de coisas materiais. Mas existe a caridade moral também, que qualquer pessoa pode praticar. Até mesmo as mais carentes, elas podem ter um ouvido amigo, elas podem ser pacientes, né, com as pessoas idosas, com os doentes. Então, essa é uma caridade que qualquer pessoa, tendo ou não opulência, pode praticar. E nós devemos estar atentos também quando somos pessoas necessitadas, com dificuldades, que aquilo é um teste para a nossa humildade, para a nossa tolerância. Então, para que nós possamos evoluir e transformar as nossas encarnações, quer dizer, esse momento atual que nós estamos vivendo e futuras encarnações que nós passaremos ainda, seja na Terra ou em outros planetas, né? Nós precisamos, para evoluir, nós precisamos conquistar, né, sobre nós mesmos as nossas dificuldades e fraquezas. E para isso é necessário nós estarmos atentos ao equilíbrio das relações de convivência que nós presenciamos todos os dias. Então, nessa convivência diária que nós temos, seja nas relações familiares, seja com amigos, com vizinhos, no trabalho, em todas as convivências que nós temos, que nós passamos aqui na Terra, nós precisamos estar atentos se nós estamos agindo não só de acordo com as leis humanas, se nós estamos sendo justos de acordo com as leis humanas, respeitando o direito dos outros, mas principalmente se nós estamos sendo justos de acordo com as leis divinas. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.